Olá, aluno à prova! Nessa aula de hoje de Noções de Arquivologia, nós vamos tratar sobre a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Então, a gente vai falar sobre os aspectos mais relevantes e mais importantes aqui para a sua prova, né? A gente estuda sempre focado, baseado no que o examinador cobra. Então, olha só, eu peço que você vá até o Google, site do Planalto, né? Digita lá no Google, coloca lá Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, é a lei que regulamenta aí o acesso à informação. E você leia essa lei na íntegra. Eu vou tratar com você aqui os pontos mais importantes. Também vamos falar de outro decreto no tocante à regulamentação de como se tramita um documento sigiloso dentro de uma instituição. Joia? Diz que a gente vai tratar. Então, vamos lá. Primeiro, a Lei 12.527. Bom, então, essa lei, ela dispõe sobre os procedimentos a serem observados União, Estado, Distrito Federal e os municípios para garantir acesso à informação. Então, todos têm direito à informação. Nós vamos ver como que está na legislação esses direitos. Então, vamos lá para o artigo 3º. Os procedimentos previstos nessa lei se destinam a assegurar direito fundamental de acesso à informação. Essa legislação, você pode perceber que ela é nova, né? Essa legislação, olha só, ela é de final de 2011. Então, nós temos outras legislações, decreto, que já foram revogados e que você tem que ter muita atenção na hora de você estudar, porque a gente vê livro editado, olha só, em 2012, essa lei é de 2011, a gente vê uma série de materiais falando de decreto ó, lá atrás. O que você tem que estudar agora, o que vale agora é essa legislação, tanto que você vai, quando você baixar a lei, você vai ver, revoga isso, revoga aquilo, pode olhar, pode prestar atenção, então preste muita atenção no que você está estudando. Bom, nós temos alguns princípios básicos da administração pública com algumas diretrizes. O quê? A observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Então, todo documento, quando ele é produzido ou recebido, ele é ostensivo. Ele poderá ser classificado como sigiloso. Por quê? Porque o preceito geral, olha só, é um documento ostensivo. Alguns documentos terão sigilo, conforme esse documento for causar algum dano à população ou ao Estado, né? Um dano financeiro, pode ser qualquer um perigo, né, à população. 2. Divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações. Então, independente de ser solicitado, tem muita informação de interesse público que deve ser colocada à disposição. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Fomento ao desenvolvimento da cultura, transparência da administração pública. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Aqui nós estamos falando, então, de colocar essa informação independente de interesse de solicitações, mas que sejam de interesse público essas informações, viabilizar aí por meio de tecnologia da informação, que a gente fala sobre a internet, e com isso tem essa cultura, vai se desenvolver essa cultura da transparência na administração pública. No artigo 4º, nós temos alguns conceitos, algumas palavrinhas que estão nessa legislação, e que são importantes para a gente compreender, né, os artigos. Então, vamos lá, o que é informação? A gente até já estuda nos conceitos básicos de arquivologia.
dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, que estão contidos em um suporte, né? Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte. Informação sigilosa, submetida temporariamente, conforme a gente estuda em arquivologia, né? Sempre temporariamente a restrição do acesso de qualquer pessoa. Sempre, por quê? Porque pode trazer algum dano sob o aspecto da segurança, né, para a sociedade ou para o Estado. Informação pessoal, relacionada à pessoa natural, né? Tratamento da informação, conjuntos de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, toda a parte ali que a gente estuda na arquivologia, é o tratamento da informação, desde que o documento é produzido até a destinação final. Sexto, disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, ou seja, a informação está disponível. Autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento, sistema, ou seja, vai identificar quem produziu, ou quem concorda, quem alterou, né, um documento. Oitavo, integridade, informação não modificada, ou seja, informação original. Nono, primariedade, a informação coletada na fonte, máximo de detalhamento possível, também sem modificações. Entra a integridade aí também. Do acesso à informação e da sua divulgação. Lá no artigo 6º, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a. Então, órgãos e entidades do poder público devem assegurar o quê? Gestão transparente da informação. Deve facilitar sempre o acesso à informação. É o que a gente sempre fala em arquivologia. Qual que é o objetivo da arquivologia? O fácil acesso à informação. Proteção da informação, garantindo a disponibilidade, autenticidade e integridade. Isso a gente vê também na parte da legislação do documento digital, na verdade. 3, proteção da informação sigilosa, da informação pessoal, também observada a disponibilidade, autenticidade e integridade e a restrição de acesso, porque já que eu tenho uma informação sigilosa, tenho aí restrição de acesso. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, direitos de obter. Quais são os direitos ao acesso à informação? Vamos lá. 1. Orientação sobre procedimentos para consecução de acesso, local onde poderá ser encontrada a informação. Então, ser orientado, eu quero saber, eu quero determinada informação, não sei nem onde está. Eu tenho direito a ter essa orientação de onde encontrar, o local onde encontrar essa informação. 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não aos arquivos públicos. Então, essa informação, os documentos são sempre, como dizem os examinadores, acumulados, né? Ou seja, produzidos ou recebidos, recolhidos ou não em arquivos públicos. O que é esse recolhido? São os documentos de guarda permanente. Então, eles podem ter sido recolhidos ou não num arquivo público. 3. A informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Então, olha só, mesmo que seja informação produzida ou custodiada por pessoa física, nós temos aí as informações de pessoa física, são os documentos privados, mas de interesse público, tá? Isso pode acontecer.
Quarto, informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, que a gente já viu o que é primariedade, integridade, autenticidade, né? Quinto, informações sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive relativas à sua política, organização e serviços. Sexto, informação pertinente à administração do patrimônio público. Olha que importante isso. Como é a utilização dos recursos públicos, licitações, contratos administrativos. E, sétimo, informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado de programas, projetos e ações de órgãos e entidades públicas, metas, né? E inspeções, auditorias, prestações, tomada de contas realizadas pelos órgãos. Olha quanta informação que o brasileiro ele tem acesso, né? Ele pode ter acesso, ele tem direito a esse acesso. E que pouca gente, quase ninguém o faz, e por isso muitas vezes os nossos direitos no dia a dia são aí corrompidos. Parágrafo 1º. O acesso à informação não compreende informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológicos, cujo, olha só a palavrinha, sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Está lá pesquisando sobre uma vacina, sobre a pesquisa científica. Pode estar sigilosa se trouxer alguma insegurança para a população, para o Estado. Essas exceções, olha, são as preferidas dos examinadores, né? Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação, pode acontecer de parte do documento ser sigiloso, não todo sigiloso. Aí o que acontece? É assegurado o acesso à parte não sigilosa, meio de uma certidão, extrato, uma cópia, algo que assegure que a parte sigilosa será ocultada. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4º. A negativa de acesso às informações, objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares. Então, lá no artigo 32º, que está como serão essas medidas disciplinares. Parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a abertura de sindicância, ou seja, quer consultar um documento, esse documento não foi extraviado, vai se apurar, né, o que aconteceu com esse documento. Parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º, ou seja, o extravio, o responsável pela guarda da informação tem 10 dias para justificar o fato, indicar testemunhas que comprovem o que ele está alegando. Bom, artigo 10º. Qualquer interessado, isso já caiu em prova, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter identificação e especificação da informação. Claro, especificação da informação é muito óbvio. Quero informação do quê? Não vou especificar? Tem que especificar, né? Mas tem que ter a identificação também de quem requer essa informação. 11º, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Imediato. Parágrafo 1º. Não sendo possível esse acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, então, fornecer o acesso a essa informação em prazo de, no máximo, 20 dias. Mas nós temos aqui algumas especificações. Primeiro, comunicar data, local, como será realizada a consulta. 2, indicar as razões
Por que não teve esse acesso imediato? Comunicar que não possui informação, indicar o órgão que detém essa informação, para que o interessado possa ter esse acesso à informação que lhe é devida. Parágrafo 2º, o prazo referido lá de 10 dias pode ser prorrogado por mais 10 dias, se tiver uma boa justificativa. Parágrafo 3º, sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Não tem informação, mas ele auxilia como que a pessoa pode encontrar essa informação. Parágrafo 4º, quando não for autorizado o acesso, por quê? Porque pode-se ter sigilo total ou parcial, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazo, condição, quanto tempo esse documento ficará em sigilo, porque é desclassificado, pode, a informação torna-se ostensiva, pode ele ter acesso a essa informação. Parágrafo 5º, a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, tá digital. Parágrafo 6º, caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou qualquer outro meio de acesso, serão informados ao requerente por escrito, lugar e forma que se pode consultar, obter, reproduzir essa informação. E esse procedimento desonerará o órgão pela obrigação do fornecimento direto. Então, se esse documento está na internet, o órgão pode falar, olha, meu filho, essa informação está em determinado endereço eletrônico e a pessoa é que tem que ir atrás dessa informação. Tranquilo? Das restrições de acesso à informação, artigo 21º, não poderá ser negado acesso à informação necessária, tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Então, lá no parágrafo único, nós temos que as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso, não podem ter sigilo. Artigo 22º. O disposto nesta lei não exclui demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem hipóteses de segredo industrial decorrente da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então, ele abre um leque maior aí para as informações que podem conter sigilo. 23º, são consideradas imprescindíveis a segurança da sociedade ou do Estado, ou seja, passíveis de classificação como sigilo, as informações que vão colocar em risco a defesa e soberania nacional ou integridade do território nacional, que vão prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações entre países, pôr em risco vida, segurança, saúde da população. Então, nós estamos vendo quando que um documento, quando que uma informação ela é classificada como sigilosa. Ainda, oferecer risco à estabilidade financeira, prejudicar risco ou planos de operações estratégicas das Forças Armadas, ou seja, toda essa parte de proteção financeira, Forças Armadas, informações que podem trazer danos à população, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico, nós já falamos sobre isso, está novamente aqui na legislação. 7º, pôr em risco a segurança de instituições, altas autoridades nacionais ou estrangeiras e familiares, ou comprometer atividades de inteligência, parte de investigação, fiscalização,
Tudo muito compreensível dentro da lei, seguindo certinho aqui. Agora, um ponto bem importante para a nossa prova é o artigo 24º. Né? Nós temos aqui a classificação. Né? No artigo 24º, nós temos quando um documento, uma informação é classificada como ultrasecreta, secreta e reservada. Então, os prazos máximos de restrição de acesso à informação serão ultrasecreto 25 anos, secreto 15, reservado 5, ou seja, até, né? Prazo máximo. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e seus cônjuges, filho, são classificadas como reservadas. Ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício. Joia? Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, pode ser estabelecido como termo final de restrição de acesso a ocorrência de um evento, desde que ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. 4º, transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que define o seu termo final, a informação tornar-se automaticamente de acesso público. Olha só, que esse evento? Vamos imaginar que tem uma epidemia, uma doença, e tem documentos que foram classificados como sigilosos, sei lá, secretos, vão ficar lá 15 anos de sigilo. Por quê? Porque se a população ficar sabendo de tudo o que tem nesse documento, entrar em pânico, vai ser um caos. Então, o que se faz? Deixa os documentos sob sigilo. Mas vamos dizer que com 7 anos de sigilo, essa epidemia já não acabou. Vacina, já não existe mais, não há mais preocupação. Nós temos aqui um evento que não vai mais dar um porquê a esse sigilo. Não tem mais um porquê do documento ser sigiloso. Então, ele pode ser desclassificado ou nesse tempo de 25, 15, 5 anos, ou ele pode ter um evento. Por isso que a gente fala aqui em prazo máximo, né, no parágrafo 1º do artigo 24º, e que aí a gente tem aqui no parágrafo 3º e no 4º um porquê e o que acontece à informação quando eu tenho esse evento, né? Ou seja, torna-se de acesso ao público. Parágrafo 5º. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e ser utilizado o critério menos restritivo. Então, sempre menor restrição possível para o documento. O que vai se considerar? Gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, prazo máximo de restrição de acesso ou evento que define o seu termo final, serão considerados, então, aí para desclassificação do documento. Artigo 25º, da proteção e do controle de informações sigilosas. Então, é dever do Estado controlar o acesso e divulgação de informações sigilosas produzidas por órgãos e entidades assegurando a proteção. Nós temos essa regulamentação, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, essa regulamentação. Parágrafo 1º, a regulamentação em decreto, tá? Parágrafo 1º, o acesso à divulgação e tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la, que sejam devidamente credenciadas, autorizadas, né? A ter acesso a essa informação, claro. Parágrafo 2º. O acesso à informação classificada como sigilosa cria obrigação para aquele que obteve, que vai resguardar, proteger esse sigilo. Imagine que obrigação, né? Não é uma tarefa muito legal isso não, muita responsabilidade. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa. Nós já vamos falar sobre isso, né? Proteger contra perda, alteração indevida,
acesso, transmissão e divulgação não autorizado. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27º. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Quem classifica esses documentos? Quando se fala de ultrasecreto, quem pode classificar um documento como ultrasecreto? Presidente da República, vice-presidente, ministros de estados e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, claro, e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então, aqui a gente tem quais são as autoridades que podem classificar um documento como ultrasecreto. E como secreto, quem pode? As autoridades que estão no inciso 1, claro, e também, além destas, os titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Reservado, autoridades referidas no inciso 1 e 2, e as que exercem funções de direção, chefia, assessoramento superior, de acordo com regulamentação específica de cada órgão e entidade, sempre observado o disposto nessa lei. Então, aqui vou ter vai ampliar mais quem são as autoridades que podem classificar um documento como reservado, até porque são só 5 anos de sigilo, né? Parágrafo 1º, a competência prevista no inciso 1 e 2, que é a classificação ultrasecreta e secreta, pode ser delegada. Olha só, pode ser delegada a agente público. Imagina, inclusive em missão no exterior, é vedada a subdelegação. Parágrafo 2º, a classificação de informações no grau de sigilo ultrasecreto, nas alíneas D e E, vamos ver quem é a linha D e E, olha só, os comandantes da Marinha, do Exército e Aeronáutica e chefes de missões diplomáticas e consulares, então, deverá ser ratificada por ministro do Estado. Então, pode ele classificar, mas tem que ser ratificada por ministro do Estado. Artigo 28º. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deve ser formalizada em decisão. Olha os elementos que devem conter: assunto que versa a informação, fundamento da classificação, prazo do sigilo, em anos, meses, dias, né, ou o evento que defina o seu termo, e identificação da autoridade que a classificou. Tudo muito lógico. Artigo 31º, das informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, vida privada, à honra e imagem das pessoas. A gente tem isso na Constituição, né? Na Constituição Federal. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada, à honra e imagem, terão seu acesso restrito, independente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos. Então, informações pessoais já tem um prazo de 100 anos, né, a contar da data da sua produção, né, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. E poderão ter autorizada sua divulgação, acesso por terceiros, diante de previsão legal ou consentimento da pessoa, de que se trata essa informação. Parágrafo 3º, esse consentimento ali da pessoa não será exigido quando essas informações forem necessárias para prevenção e diagnóstico médico, estatística, pesquisa científica que seja de interesse público ou geral previsto em lei, e fica vedada a identificação da pessoa. Ordem judicial, defesa de direitos humanos ou proteção do interesse público e geral preponderante. Sempre o interesse público está acima
do interesse privado. Bom, então, leia na íntegra a 12.527. Eu falei para vocês os pontos mais importantes, pois é leitura simples, leitura tranquila, joia? Vamos então para o decreto 7845, de 14 de novembro de 2012, ou seja, quase um ano após a lei 12.527, que é de 18 de novembro de 2011. Então, esse decreto regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo. Joia? Vamos lá. Lá no artigo 21º, para o tratamento de documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo ou prevista na legislação como sigilosa, o órgão ou entidade poderá adotar os seguintes procedimentos adicionais de controle. Então, aqui estamos falando sobre documento controlado, que é o sigiloso. O que nós temos aqui como procedimentos? Identificação dos destinatários em protocolo e recibo específico, lavratura de termo de custódia e registro em protocolo específico. Então, esse termo de custódia, quem está custodiando, quem está armazenando, quem está guardando esse documento, né? Lavratura anual de termo de inventário pelo órgão, entidade expedidora e pelo órgão ou entidade receptora. O inventário lista as unidades de arquivamento, né? Em um arquivo. Quarto, lavratura de termo de transferência de custódia ou guarda, ou seja, alguém está guardando, é transferido para outrem. Parágrafo 1º, o documento previsto, né, esse documento sigiloso, será denominado documento controlado, DC. DC é documento controlado. Parágrafo 2º, o termo de inventário previsto no inciso 3º do caput deverá conter no mínimo os seguintes elementos. O que deve ter nesse inventário? O inventário vai descrever as unidades de arquivamento. Unidade de arquivamento é um conjunto de documentos que fala sobre o mesmo assunto. Então, o que deve ter esse inventário? Numeração sequencial, data, órgão produtor, quem produziu o documento e quem guarda o documento, esse documento controlado, rol dos documentos controlados, que é esse conjunto de documentos, inventário é um conjunto de documentos, local e assinatura. 22º, o documento ultrasecreto é considerado documento controlado, DC, desde sua classificação ou reclassificação. 23º, a marcação será feita, né? Como será feita essa marcação? É feita nos cabeçalhos e rodapés das páginas que contiverem informação classificada e nas capas dos documentos. Parágrafo 1º. As páginas serão numeradas seguidamente, devendo cada uma conter indicação do total de páginas. Tudo isso para assegurar a proteção, né? Não ser retirada uma página, nem que seja do final. A marcação deverá ser feita de modo a não prejudicar a compreensão da informação, claro. Artigo 24º. O documento controlado possuirá a marcação, que nós vimos no artigo 23º, e conterá na capa, em todas as páginas, a expressão em diagonal, documento controlado, e o número de controle. Artigo 25º, a indicação do grau de sigilo em mapas, fotocartas, cartas, fotografias, ou outros documentos com imagem, né, e meio eletrônico de armazenamento, obedecerá a procedimentos complementares que são adotados pelos órgãos e pelas entidades. Como que é a expedição, a tramitação e a comunicação? Artigo 26º trata sobre expedição, tramitação e comunicação. Vamos lá, então. Os documentos sigilosos, né? Quando a gente fala documentos classificados, são os sigilosos, ok? Primeiro, serão acondicionados em envelopes duplos. Isso já caiu em prova. No envelope externo, não constará a indicação do grau de sigilo ou teor do documento. Isso, imagina, deixa a pessoa que não tem acesso a essa informação curiosa, no mínimo. Terceiro,
No envelope interno constarão o destinatário e o grau de sigilo do documento, de modo a ser identificado logo que removido o envelope externo. Quarto, o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, que indicará remetente, destinatário e número, ou outro indicativo que identifique o documento. Então, veja, lá no protocolo, conforme a gente estuda, né, em arquivologia, o documento é recebido no protocolo, separa particular do oficial, o oficial separa o que é sigiloso do ostensivo, o sigiloso encaminha ao destinatário. E aí entra esses procedimentos aqui num documento sigiloso, né? Lá a gente não vê essas especificações. Então, quinto, será inscrita a palavra pessoal no envelope que contiver o documento de interesse exclusivo do destinatário. A pessoa já sabe que ele é sigiloso. Artigo 27º. A expedição, que é quando se destina um documento para fora da instituição, né? A condução e entrega de documentos com informações classificadas em grau de sigilo ultra secreta serão efetuadas pessoalmente por agente público autorizado ou transmitidas por meio eletrônico, desde que criptografados aí para garantir a segurança, a confidencialidade, o sigilo, né? 28º, a expedição de documento com informação classificada em grau de sigilo secreto ou reservado, então vimos ultra secreto, agora secreto e reservado, será feita pelos meios de comunicação disponíveis, também com recurso de criptografia compatível aí com o sigilo. Parágrafo 1º, caso a tramitação ocorra por expediente ou correspondência, o envelope interno somente será aberto pelo destinatário, seu representante autorizado ou autoridade hierarquicamente superior, ou seja, quem tem autorização para acessar a informação. Parágrafo 2º, envelopes internos contendo a marca pessoal somente poderão ser abertos pelo destinatário, muito lógico, né? Artigo 30º, a informação classificada em qualquer grau de sigilo, qualquer grau de sigilo, ultrasecreto, secreto ou reservado, será mantido ou arquivado em condições especiais de segurança, claro. Imagina, é sigiloso, mas não vou proteger porque ninguém tem né? Vamos lá, vamos proteger a informação. Parágrafo 1º. Para a manutenção e arquivamento de informação classificada como ultra secreta e secreta, é obrigatório o uso de equipamento, ambiente e estrutura que ofereça segurança compatível com o grau de sigilo. São as informações mais sensíveis, que mais precisam de segurança, ultra secreta e secreta. Parágrafo 2º. Para armazenamento em meio eletrônico de documento com informação classificada em qualquer grau de sigilo, é obrigatória a utilização de sistemas de tecnologia da informação atualizados, de forma a prevenir a ameaça de quebra de segurança, a tal da criptografia, certificado digital. Vamos dar uma olhadinha já no artigo 38º. Então, como que deve ser essa proteção para a informação utilizando sistemas de tecnologia da informação. Parágrafo 3º. Mídias para armazenamento poderão estar integradas a equipamentos conectados à internet, desde que por canal seguro, nível de controle de acesso adequado. Isso a gente está vendo a lei, né? Mas na prática há muita discussão, muitos congressos na área de arquivologia discutindo essa tal da segurança quanto aos documentos sigilosos. E aí que muitas vezes se opta por microfilmagem, que tem mais segurança do que os documentos digitais ou digitalizados. Mas aqui a gente tem os meios de como assegurar, né? Que a gente tem que responder na prova conforme está na legislação. Dos sistemas de informação, então, aqui. Então, já vimos aqui. Dos sistemas de informação, artigo
38º. No tratamento da informação classificada, deverão ser utilizados sistemas de informação e canais de comunicação seguros, que atendam aos padrões mínimos de qualidade e segurança definidos pelo Poder Executivo Federal. Então, o que a gente estava falando antes se referia ao artigo 38º de como deveria ser essa segurança. Parágrafo 1º. A transmissão de informação classificada em qualquer grau de sigilo, por meio de sistemas de informação, deverá ser realizada no âmbito de rede corporativa, ou seja, da instituição, por meio de um canal seguro. Ou seja, não vai fazer isso na sua casa ou em outro lugar. Tem que ser no âmbito da rede corporativa, ou seja, da instituição. Parágrafo 2º. A autenticidade da identidade do usuário da rede deverá ser garantida, no mínimo, pelo certificado digital. Vocês estudam lá em informática o que é o certificado digital. Terceiro, os sistemas de informações deverão ter níveis diversos de controle de acesso, não só um. Utilizar recursos criptográficos adequados aos graus de sigilo. Ele repete isso. Parágrafo 4º, os sistemas de informações deverão manter controle e registro dos acessos, ou seja, registrar quem acessa a informação, autorizado e não autorizado. Isso um firewall ajuda, né? E das transações realizadas por prazo igual ou superior ao de restrição de acesso à informação. Não só o firewall, né? Outros meios também. Então, meios diversos aí para controle do acesso, olha só, entra aqui. Da indexação de documento com informação classificada, artigo 50º. A informação classificada em qualquer grau de sigilo, ou o documento que a contenha receberá o código de indexação de documento que contém a informação classificada. Que olha só, esse CIDIC, Código de Indexação de Documento, que contém a informação classificada. Então, esse CIDIC será composto por elementos que vão garantir a proteção, a restrição temporária de acesso à informação classificada. E ele tem uma estrutura, tá? Então, no artigo 51º, nós temos que a primeira parte do CIDIC será composta pelo número único do protocolo, NUP, número único do protocolo, que é cadastrado conforme a legislação da gestão documental. Parágrafo 1º. A informação classificada em qualquer grau de sigilo ou documento que a contenha, quando de sua desclassificação, manterá apenas o NUP. Ou seja, foi classificada em qualquer grau de sigilo, e foi desclassificado. O que é documentação desclassificada? A gente estuda isso lá na parte dos conceitos iniciais de arquivologia, quando algum evento ou pelo prazo máximo de classificação, ele se torna ostensivo, ou seja, quando ele é classificado como secreto, ultrasecreto, reservado, qualquer classificação, dizemos, o documento foi classificado. Ao momento que ele se torna ostensivo, a gente fala, ele foi desclassificado, tá? Então, quando ele é desclassificado, ele mantém apenas o NUP, que é o número único de protocolo. Artigo 52º, a segunda parte do CIDIC será composta dos seguintes elementos. Então, vimos a primeira, que é o NUP. A segunda, grau de sigilo, se é ultrasecreto, secreto reservado, olha só, USR, com iniciais na cor vermelha, as categorias, data de produção da informação classificada, data de desclassificação, tá? Indicação de reclassificação, se ocorrência ou não, olha só, sim ou não, de reclassificação da informação classificada, conforme situações. Quais situações de reclassificação? Da informação resultante de reavaliação, primeiro o registro da classificação. Então, pode ser que esse documento ele foi classificado como sigiloso, cumpriu o prazo máximo, mas ele pode ser reavaliado e reclassificado. Data de desclassificação da informação classificada em qualquer grau de sigilo
Indicação de classificação, né, por ocorrência, que a gente já viu, isso que a gente já viu, já estava lá no primeiro slide. E indicação da data de prorrogação da manutenção da classificação. Posso ter também prorrogação, né, classificada no grau de sigilo ultra secreto, somente no ultra secreto. Joia? Tranquilo? Então, esse decreto 7845 e a lei 12.527 que regulamenta o acesso à informação, como deve ser o acesso aos documentos. Leia o decreto na íntegra, leia a lei na íntegra. Coloquei para vocês aqui os principais pontos, aqueles que demandam de alguma explicação, porque o restante, além de não ser tão cobrado em prova, são de leitura mais fácil, mais tranquila. Joia? Grande beijo, bons estudos!